Pegando muito, hein? Olha a distância que tá. Ó, não tem mais nem como abrir aqui. Ó. Tá no máximo. Tá no máximo. Eita. Graças a Deus. Boa noite. Muito bem, coloque-se de pé em nome de Jesus. Boa noite para você que acompanha por essa live, ou a hora que você for acompanhar, que Deus possa abençoar também. Estamos aqui hoje, quarta-feira, lutamos em favor da família. É uma disposição nossa acreditar no que diz a Bíblia. Tem um versículo bonito no livro de Jó, capítulo 22, e o último versículo, o 30, ele diz o seguinte, que se nós acreditarmos ou se tivermos a mão limpa, Deus poderá levantar ou ajudar até aquele que não é inocente por causa da pureza das nossas mãos. Então nós precisamos estar sempre de pé, sempre limpo diante de Deus, para Deus poder então abençoar toda a nossa família. Fica aí essa dica para vivermos essa verdade. Feche os seus olhos, vamos nos envolver com Deus. Falar com Ele, que é um Deus que atende oração, um Deus que nos abençoa sempre. Pai, em nome de Jesus, entramos aqui na Tua casa em oração, pois diz a Tua palavra que tudo que nós pedimos ao Senhor, orando, crendo que receberíamos, nós tê-lo-íamos essa coisa. E assim, meu Pai, nós chegamos diante de Ti, crendo que estamos entrando no trono da graça, ali no altar, no trono da graça, aonde há o favor imerecido, aonde nos prostramos aos Teus pés, não para nos humilharmos, para nos ser ofendidos, maltratados, rebaixados, mas para que o Senhor se compadeça das nossas necessidades e atenda ao nosso clamor, atenda a nossa oração. É feita de um coração sincero, de um coração daquele que realmente crê no melhor que o Senhor tem para nós, pois assim diz a Tua palavra, que será salvo tu e tua casa, e nós estamos aqui, Deus, assim depositando a nossa esperança em Ti, acreditando que isso realmente acontecerá. Deus, não importa a necessidade de cada um de casa, não importa a necessidade de qualquer que seja as pessoas da face da terra, o que importa, Deus, é que o Senhor tem bênçãos para cada um de nós. O que importa, Deus, é que o Senhor tem milagres para cada um de nós, e sempre há de ser aquele Deus que faz maravilhas, aquele Deus que opera, aquele Deus que atende oração, aquele Deus que está com seus olhos abertos, os seus ouvidos atentos para o que estamos pedindo, para aquilo que estamos falando contigo, e receberemos de Ti, receberemos, ó Pai, a bênção, receberemos de Ti o milagre, porque o Senhor é Deus que sempre corresponde à vontade do homem, à necessidade de cada um de nós. E assim, Deus, estamos aqui para dar ao Senhor toda a oportunidade, pois assim diz, e nós estamos crendo: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, em nome de Jesus. Aleluia. Precisamos, Deus, precisamos entender, e o Senhor então sempre atenderá às nossas orações. Oh Deus Todo-Poderoso, grande é o Senhor, muito digno de louvores. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Quem nos ajuda
quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome em grande e agradecer-te. Cante a ele. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Gratidão no coração. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande, chame ele e ele virá. Grande é o Senhor, digno de capaz de realizar qualquer feito. Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que faz mais do que pensamos e pedimos. E ele declara em sua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se orar, e se ele se arrepender e converter dos seus maus caminhos, então ouvirei as suas orações. Desde o dia em que nos convertemos a Cristo, Ele está disposto a falar, a fazer, a ser tudo aquilo que a palavra dele diz a esse respeito. Oh Deus, que a sua graça, que o seu aspecto, que a sua bênção, que a sua glória, que o seu louvor esteja sempre diante da vida deste homem, diante da vida dessa mulher, diante desse entendimento, dessa compreensão. O seu nome que é santo, o seu nome que sabe, o seu nome que faz, o seu nome que acontece. Precisamos, ó Pai, engrandecer, louvar, glorificar o teu nome. E não há demônio, não há força, não há coisa humana que possa impedir o seu agir. Não há nada que possa segurar as suas mãos, pois tu és forte e a sua grandeza está à nossa disposição. Oh Deus, precisamos, Deus, que a sua graça e o seu amor, que a sua misericórdia, que a sua capacidade, com a sua habilidade, e tudo, absolutamente tudo que nós precisamos, ó Pai, o Senhor tem derramado, o Senhor tem colocado à nossa disposição. E essa é a graça, essa é a força, esta é e há de ser sempre a habilidade, pois nós amamos, ó Pai. Oh, precisamos, ó Deus, precisamos mais desse entendimento, precisamos mais dessa situação, precisamos mais, meu Deus, dessa força, dessa capacidade. Precisamos entender o tal Senhor, o louvor que é devido, a força, meu Pai, que vem do alto, a força que vem nos envolvendo a cada instante, a cada momento. Ele é e vai ser sempre aquele Deus eterno. Precisamos, ó Pai, esse Deus maravilhoso. Ele tem em suas mãos o domínio, o controle. Está escrito que o seu trono está nos céus estabelecido, mas ele domina sobre tudo. Não há uma parte, não há um lugar, não há uma pessoa a quem Deus não tenha domínio. E às vezes ele não está conseguindo fazer a obra, porque não está vendo no nosso coração essa fé, essa disposição.
aquela que estava naquela mulher do fluxo de sangue, que acreditava que se tão somente tocasse em suas vestes ela ficaria curada. E esse é o nosso maior desafio, é aprender a viver pela convicção, por aquilo que verdadeiramente está em nosso coração, por aquilo que recebemos por meio da sua palavra. Pois ele diz: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu as faço, e maior do que essas, porque eu vou para o Pai. E assim Deus pode hoje fazer por nós o que fez através de Jesus. Deus pode fazer mais ainda do que pensamos e pedimos. Deus pode realizar, Deus pode fazer a obra de forma excepcional e extraordinária. É somente nós a Ele nos entregar na busca, nos entregar verdadeiramente querendo obedecer, querendo fazer a sua vontade. E quando você crê que esse Deus é grande, que Ele tem tudo em suas mãos, que nada escapa do seu domínio, você então passa a querer obedecer também, a fazer a sua vontade. Oh, este é o grande segredo, a obediência à sua palavra, a obediência ao que Ele escreve, a obediência ao que Ele diz, e tudo então será para a sua glória, e tudo será conforme a sua vontade, conforme o seu agir, conforme a sua glória, que se derrama sobre cada um de nós, que se derrama sobre a casa de cada um dos nossos parentes, amigos e aqueles que precisam conhecer o Senhor, porque somente olhando para o Senhor é que veremos o grande amor, a grande graça que o Senhor por nós manifestou lá na cruz do Calvário. E não há ninguém, Pai, que possa subjugá-lo, não há ninguém que possa impedir. Então ensina-nos, ó Deus, a obedecer, e tudo há de dar certo, tudo acontecerá conforme está escrito, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse Deus maravilhoso faz a obra, e nesta obra em que Ele faz, Ele quer que eu e você tenham um coração obediente. Oh Pai, nada pode encontrar, mas assim Ele quer em mim e você essa graça. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dai-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao seu. Dai-me um coração dessa, dai-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual ao... É exatamente no coração, nas intenções, dos pensamentos, do coração. Diz o Senhor Jesus que do coração sai tudo, inclusive todas as maldades. Ele diz em João e em Marcos capítulo 7, que do coração saem os adultérios, as blasfêmias, as loucuras.
do coração sai todas as coisas ruins e desagradáveis que afetam o homem, que faz o homem continuar sofrendo ou viver sofrendo. E é por isso que neste momento de coração, se você a Ele clamar, Ele vem olhando no seu interior, para que faça de você e de mim, como Davi, um homem segundo, uma pessoa inclinada, uma pessoa, meu Deus, inclinada ao coração. A inclinada quer dizer fazer a vontade, entregar-se a obedecer aquilo que Deus quer, e não o que você acha, não o que você gosta, não o que você verdadeiramente acha certo, mas sim o que Ele, Deus, acha correto, o que Ele, Deus, assim planejou para nós, o que Ele, Deus, escreveu em sua palavra. É assim que nós devemos viver, e é assim que Ele olha para cada um de nós. Então permita e peça para que Ele olhe no seu coração neste momento. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, mais um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dai-me um novo coração igual ao seu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual. Peça a Ele, dai-me um coração igual, dai-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual. Peça para Ele ensinar. Ensina-me, Senhor, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, assim que é bom, a olhar com os teus olhos, perdoar com seu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, enche-me com seu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me, peça a Ele, dai-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu. Dai-me um coração igual. Isso, diga assim: Senhor Deus, eu quero ser como foi Davi, como é Jesus, obediente a toda a sua palavra, todos os dias, para a tua glória. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas e peça a Ele: dai-me um coração igual ao seu. Ele é bom. Dai-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao seu. Peça, dai-me um coração igual. Dai-me um coração igual ao seu.
Ele é bom, uniu o coração. Se quiser, recebe. Dá-lhe um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me, Senhor, dai-me um coração. Agora diga para ele: ensina-me a amar o meu irmão. Esse é o segredo. Ensina-me a amar o meu irmão. A olhar com os teus olhos, ele é bom. A olhar com os teus olhos, perdoar com seu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ele é bom. Ó Deus, dai-me um novo coração. Isso, peça mais uma vez. Dai-me um coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual ao seu. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Aplaudir o Senhor todos os povos. Graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. E vou perguntar de novo, boa noite. Graças a Deus, né? Estamos aqui, quarta-feira, falamos da família, e Deus então tem recado para nos dar, tem bênçãos para falar conosco, ou nos mostrar nas suas escrituras. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, tá demais, filha. Salmos, o 45, versículo 1. Aqui, ele fala para nós uma declaração, no qual você deve então questionar: você tem sido assim? Você tem acontecido? Está muito no salão e aqui que está faltando, Joyce. Por isso que está essa, se inverter talvez melhore. Aqui, Salmos 45, o versículo 1 diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, e falo no que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é uma pena de um destro escritor. Então aqui o salmista, que representa Jesus, está falando sobre a característica que eu e você temos que ter em relação a Deus. O nosso coração tem que ser como desse homem. O coração dele fervia com boas palavras, ou palavras boas. E por que tem que ser assim? Irmão, quantos de nós achamos que Deus é igual a gente? Achamos que Deus tem mau humor, achamos que Deus é chato, achamos que Deus é indiferente, que Deus é grosseiro, que Deus não está nem aí para nada. E muitas são as vezes em que a pessoa transmite isso para Deus. Por isso que adorar é você simplesmente se prostrar diante dele, mas é se prostrar diante das características dele. É você se prostrar diante da bondade dele, diante da misericórdia dele. É se prostrar diante da benignidade, da compaixão e dos seus atributos. Tem muita gente que fica só no, porque tem que adorar a Deus, adorar a Deus. E a Bíblia diz que Deus procurava aqueles que o adorassem, como Jesus falou, que chegou a hora, aquela época, né, que o Pai procurava aqueles que o adorassem e que o adorassem em espírito e em verdade. Por quê? Naquela época tinha aquela prática de adorar a Deus num determinado monte. E aquela mulher samaritana perguntou: agora, como é que faz? Ela perguntou, percebeu que Jesus era profeta, ela acreditou nisso e perguntou: olha, eu sei que a salvação vem dos judeus, mas aonde é o certo adorar? Aqui no monte Hebron, ou lá no monte Sinai, ou no monte Sião? Onde é o lugar certo de se adorar? E é como se dissesse assim: Deus está limitado ou preso a um único lugar. Irmão, você já pensou se isso fosse uma verdade nos dias de hoje? Quem de nós ia conseguir ir lá em Israel para ter um contato com Deus naquela terra santa? Quem de nós teria dinheiro que fosse uma vez por ano para ir lá em Israel
para chegar a quilômetros de distância, porque quando chegássemos lá ia ter uma multidão e milhares de pessoas. Como é que a gente ia enxergar Jesus? Acho que até com binóculo ia ficar difícil enxergá-lo, de tão longe que estaríamos no meio da multidão. E Jesus, sabendo disso tudo, e Deus também, Ele tirou essa possibilidade, fazendo Jesus vir em carne, deu a Ele um corpo para Ele vencer o Satanás e os seus demônios, vencer e pagar o pecado. Mas logo em seguida, ou depois do tempo oportuno, 40 dias após a morte e ressurreição, Jesus então ascendeu aos céus. Ele foi para lá com o corpo, ele desceu, né? Ele veio à terra e ganhou um corpo no ventre de Maria, que nasceu aquele bebezinho, ao contrário de Adão, que foi feito homem, e Deus só soprou nas narinas dele o fôlego da vida, e ele passou a ter vida. Já no caso de Jesus, não, foi um processo natural. Jesus nasceu no corpo de uma criança, ganhou um corpo de um nenenzinho. Certamente Jesus menino, né? Ou menino Jesus, como costuma dizer, ele não brilhava no escuro, ele não flutuava, ele não orava, não fazia milagre. Quando neném, ele era uma criança como qualquer outra, ele não tinha destaque algum. A única passagem da Bíblia, o pessoal viaja na maionese, folclores bíblicos que falam, o pessoal viaja. Já ouvi pessoas falarem que Jesus, quando era criança, estava no quintal brincando lá, ele pegava barro, fazia uma pombinha assim e tal, soprava, a pombinha saía voando, virava viva. Cada coisa que a gente ouve, que, meu Deus. E o livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas que nos foram reveladas é para nós sabermos. Então, tudo que Deus achou por bem que nós precisávamos saber foi revelado nas Escrituras. Aquilo no qual não foi revelado é porque não tem importância para a nossa espiritualidade ou salvação. Então o pessoal viaja na maionese, e muitos são os casos. A única aparição que fala que Jesus apareceu em Lucas 2, está lá no capítulo 2 de Lucas, fala que ele foi encontrado no templo, e naquela época ele tinha 12 anos de idade. E diz, inclusive, que Jesus ia crescendo em entendimento e graça diante de Deus, em estatura, entendimento e graça diante dos homens e de Deus. Então veja que ele não teve um crescimento anormal, ele era um homem comum. Ele não era um grandalhão de 3 metros de altura, quase 2 de largura, ele era comum. Tão comum que os gregos, quando falaram para Filipe apresentar ele para eles, ele estava lá no meio dos discípulos, e os camaradas lá que queriam conhecer os gregos não identificaram ele, tão comum que ele era. Então ele não tinha nada de diferente, ele não brilhava, ele não tinha, ao contrário do que a gente vê aí, olhos azuis. Aliás, é questão de lógica, o povo daquela região, ninguém tem olhos azuis. Ou a Davi, ainda fala, Davi teve uma diferenciação na aparência, que a Bíblia diz que ele era franzino, então ele era pequeno e franzino. Então Davi era baixinho e franzino, aquele tipo de gente assim, bem fininho, vamos dizer assim. Além disso, ele tinha uma outra característica, ele era ruivo. E hoje a ciência prova que as pessoas que são ruivas, de fato, seja homem ou mulher, ela tem uma situação na genética lá, que eu não sei explicar sobre o assunto, e por conta dessa situação na genética é que o cara nasce ruivo, ou mulher que seja, ruivo de verdade, não aquele que pinta o cabelo, mas aquele que é ruivo de verdade. A Bíblia diz que Davi era ruivo, ele era franzino e baixinho. Então veja que os heróis da Bíblia, não tem nenhum deles que tenha situação de aparência. Tem algumas exceções, que é o caso de Saul, que a Bíblia diz que ele era maior do que todos. Se você chegasse no arraial lá, quando escolheram o Saul, você olhasse assim, no geral, você ia ver todo mundo numa certa estatura, e você ia ver o Saul, do pescoço para cima só aparecia ele era o grandalhão no meio de todo mundo, é o destaque que se fala sobre Saul, mas nada além disso. Então Deus não lidar com aparência, Deus não lidar com a essência humana, segundo carne, segundo inteligência. O que vale de fato para Deus é o que a pessoa tem dentro de si, o que ela produz no seu sentido espiritual. E aí você vê, Jesus cresceu como qualquer pessoa, e quando chegou só aos 30 anos de idade, você lê a história, você vê que Jesus começou a pregar o evangelho com 30 anos de idade. A ciência também prova que o homem tem plena ou quase plena maturidade aos 30, no máximo aos 40 anos de idade. Daí para frente é acúmulo de experiência. Então
veja que Deus respeitou todas as regras. Às vezes a gente vê nos dias de hoje aí fazer um sensacionalismo entre criança que é o profeta de Jesus, aquela coisa toda, o missionário mirim de Jesus, às vezes tem 5, 6, 7 anos de idade e tal. Não posso questionar, entrar na vida do seu ninguém e nem julgar, mas a Bíblia não traz informação nenhuma, nem de Samuel quando criança. Também fala que Samuel crescia na presença do Senhor, que ele aumentava em sabedoria e graça, que ele ia aumentando cada vez mais no conhecimento, mas não fala de Samuel ter feito uma obra, um milagre, expulsado um demônio ou uma coisa assim. Não tem nada disso. E é importante você pegar nesses detalhes para você entender a natureza de Deus, como é que segue o curso. Agora, o que há dentro da pessoa que faz a diferença. O que a pessoa tem dentro de si é o grande diferencial. Por isso aqui diz, ó, o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é uma pena de um destro escritor. Então isso quer dizer, pena de destro escritor, está se referindo àquela pessoa que faz aqueles poemas bonitos, né? Alguns deles chegam até a emocionar. Então a representação do cristão é ele ter dentro dele palavras ferventes, ou que fervem dentro dele, e que essas palavras sejam agradáveis aos ouvidos, que sejam palavras que levem a pessoa a receber algum milagre, receber alguma bênção. Assim era esse chamado Davi, e que representa também Jesus. E aí ele diz mais, versículo 2, diz: tu és mais formoso do que os filhos dos homens, e a graça se derramou nos teus lábios, por isso Deus te abençoou para... Pois é, eu tenho batido em algumas teclas aqui na igreja, desde quando Deus me permitiu começar esse jejum e oração e jejum. Então Deus tem falado assim de forma diferente, e uma das coisas que várias mensagens que ele tem dito, tem um segmento de estabilidade, chega de ser, né, instável, seja de ser uma pessoa que é ocioso no caso, aquela pessoa que não tem firmeza. Ao mesmo tempo, ele tem dado várias palavras falando sobre continuidade e também sobre perpetuidade, ou seja, tem que se perpetuar. Você não pode ser uma pessoa passageira. Fica um mês santo, um mês na safadeza, um mês na vitória, um mês na derrota, um mês na alegria, um mês na tristeza. Chega. Você tem que agora começar a observar isso aí. O nosso Deus veio e estabeleceu as coisas. Ele fez tudo conforme tinha que ser feito. Se não está acontecendo contigo, tem que questionar. Não está crendo? Está no pecado? Não crê em Deus? Porque tem gente que, aquela pregadora famosa lá, Joyce Meyer, ela fala em várias partes das mensagens, em livros também que ela escreve, a grande tribulação que ela enfrentou durante anos da vida dela, porque ela era apaixonada pela autocomiseração. Ela adorava que todo mundo ficava aplaudindo, tadinha dela, como sofre, oh meu Deus, que dozinha. E ela, muitas das vezes, ela mesma fala que procurava se banquetear naquele banquete da autocomiseração. Quando acontecia alguma coisa de errado, às vezes ela conta até a história de que caiu, a criança lá derrubou o copo de leite na hora do café, e aí já vira aquele banzé todo, e aí ela reclama, e meu Deus, olha que vinda, aí ia baixar lá para poder limpar o leite que escorreu lá, e caiu no chão, e ele abaixava, na hora de levantar, metia a cabeça na quina da mesa, aí ela ficava mais injuriada ainda, e chegava ao ponto de chorar e dizer: Deus, ninguém liga para mim, ninguém está nem aí, olha aí, ninguém se comove comigo. Até que um dia ela acordou para a vida e entendeu que isso tudo era do demônio. Era o demônio chamado da autocomiseração. É aquela pessoa que quer ter autocompaixão de si mesmo, autopreservação, fugindo completamente ao Evangelho. Porque a Jesus disse: se alguém quer vir após mim, primeira coisa que ele tem que fazer, pegar a cruz, que quer dizer aceitar a missão que Deus tem para você. A missão de Jesus foi morrer na cruz. A cruz também representa duas coisas: primeiro, mortificação da carne; segundo, a missão que Deus tem para você. E aí a pessoa se nega a fazer isso, mas Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, então pegue a sua cruz e negue-se a si mesmo. Não está dizendo lá, faça o que quiser, fale o que vier à boca, extravase, xingue, bata, faça o que você quiser, porque afinal de contas, todos os meus dias,
fazer. Tem que orar para Deus curar, para Deus pôr a mão, para Deus fazer alguma coisa diferente. Porém, essa é a grande regra que os homens hoje vivem, homens no modo geral. E assim nós vamos sendo provados. Hoje eu tive que ir ao dentista e eu fiz questão de contar. Eu estou, como falei, orando, tal, aquela coisa toda, e assim procurei manter o ritmo, apesar do cansaço, sono, fraqueza e tal, mas eu contei, indo e volta, eu tomei 14 fechadas, mas fechada assim, daquela fechada mesmo, sabe o que o cara faz assim, parece com o capeta no corpo, assim, que já faz para... Eu contei, fiz questão, não sei se eu ou Deus, 14, ida e volta. Eu falei, Jesus... Todo mundo saiu na rua para tentar hoje, é impressionante. Mas cada coisa uma pior que a outra, coisa que eu nunca vi nesses anos todos que eu dirijo, nunca enfrentei uma tribulação em 2 horas dirigindo. 1 hora para ir que eu gastei e fiquei lá, acho que 2 horas e pouca, e mais 1 hora para voltar. Meu Deus do céu. Por outro lado, a reação completamente diferente. Mas por quê? Porque está no jejum, está em oração, então você releva. E assim deveria ser nosso estilo de vida. E não propriamente achar que podemos sair batendo todo mundo, mordendo todo mundo, porque afinal de contas eu estou de saco cheio. Até aí. Esse é o grande tropeço. Você quer ser abençoado para sempre, ou seja, você quer viver o nível de bênção contínua na sua vida? Entra no time, filho. Entenda que esta é a regra. Seu coração tem que ferver de palavras boas, e não de injuriação, e não de chateação, e não de bronca, e não de lembranças de coisas ruins. Aliás, a própria Bíblia já diz o seguinte: o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, e o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Questão de lógica. Você está junto com uma pessoa, você fica observando o que ela tira de dentro dela. E aquilo que ela está tirando, te mostrando, está mostrando para você se ela é boa ou ela é má. Porque se ela for tendente ao bom, ou ser boa, ela vai tirar coisas boas de dentro dela. Se ela tem tendência ao mal, ela vai tirar tudo quanto é coisa má. Ela vai lembrar, às vezes, até de detalhes, até de situações minúsculas, ela é capaz de lembrar. Mas por quê? Porque essa pessoa ainda não entendeu que se eu quero estar formoso entre os homens, se eu quero ter essa formosura, se eu quero ser mais, inclusive aqui diz, tu és mais formoso que os homens. Ele diz aqui, o versículo 2, a graça se derramou, aliás, tu és o mais formoso do que os filhos dos homens. Então veja, aonde vem a formosura? Ele continua, a graça se derramou em seus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Deus gostaria que você e eu vivesse essa bênção para sempre, mas para isso tem que se observar o que sai dos nossos lábios. Tem que se observar se nos nossos lábios existe a graça. Graça é o favor imerecido. Graça é um favor que nenhum de nós merecemos, mas temos ele em nosso benefício. E por que é importante? Salmos capítulo 40. Está falando aqui de Jesus, nós já estudamos bastante aqui, falamos já sobre Salmo, Deus firmar os pensamentos, tal, mas eu quero agora, deixa eu pegar aqui o versículo 7, ele diz assim, 40, capítulo, versículo 7, então diz, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. É isso que nós temos que entender. Para que você nasceu nessa terra? E independente de quanto tempo faz que você se converteu ou não, mas quando você se converte, você tem que aprender a ler no livro, ou no rolo do livro, que é aquela maneira, dos papiros que era enrolado, e ficava ali naquele livro. Então aqui está dizendo, no livro, ou lá no rolo do livro, está escrito a respeito de mim. É aquela velha história, às vezes você está dando uma mensagem, eu já passei por isso, acho que todo mundo, você está dando uma mensagem, aí muitas das vezes o camarada está ouvindo e ele diz assim, fulano precisava estar aqui para ouvir isso. Aqui tem que ouvir você mesmo. Aqui diz que a gente tem que ler no livro e entender o que está escrito a respeito de nós, não dos outros. A gente tem que, como diz, cuidar da própria vida, é olhar por si mesmo, é simplesmente orar a Deus, falar, Jesus, eu quero que o Senhor mostre para mim o que no livro do Senhor está escrito a meu respeito, porque o que está escrito a respeito do fulano do Beltrano, ele vai dar conta a Deus. Você tem que descobrir o que está escrito neste livro a seu respeito.
Essa é a regra. E no livro, aqui, escrito a respeito de alguns para serem pastor, escrito a respeito de alguns para ser ministros de louvor, escrito a respeito de alguns para ele ser um coluna, um fiel dizimista, ofertante, daquele que consegue manter a porta da igreja aberta pelo seu dízimo e oferta. Com certeza, neste livro está escrito a seu respeito, a meu respeito, seja em relação à cura, em relação à santidade, em relação ao que podemos fazer, o que não podemos fazer, o que devemos fazer, o que não devemos. É o caso, por exemplo, o próprio Jesus fala a parábola do capítulo 18 de Lucas sobre o dever de orar sempre. E quantas são as pessoas que aqui entre nós aqui, eu poderia dizer: quem de nós poderia tirar a primeira pedra? Quem de nós aqui nunca cometeu o pecado de deixar de orar? E lá diz, dever, obrigação de orar sempre e nunca esmorecer. E quem de nós, repito, poderia aqui tirar a primeira pedra? Seja orar por alguém, orar por um projeto, orar por uma situação, orar por uma circunstância, orar pela saúde, orar não no sentido de ficar ali clamando, mas orar a Deus para Deus dar aquela palavra de fé, que você dá uma pedrada lá no Satanás e derruba ele. Esta é a situação, mas quantos assim estão? Quantos não abrem mão? Quantos hoje não são mais perseverantes em quase coisa alguma? Mas por quê? Aquela pessoa esqueceu que a formosura que ela tem está justamente nos lábios de graça que ela tem, que quer dizer favor imerecido. E aqueles lábios de graça, ou a graça de Deus nos lábios, quer dizer confissão que ela faz a respeito da vida, a respeito das pessoas e a respeito de si mesmo também. Porque tem gente que acha que, né, aquela musiquinha antiga, que os mais antigos, aí os que estão aí 40, 50, devem lembrar, né? Sabe aquela música que diz, né, joga isso, aquilo, outro na Genin? Parece que tem gente que parece que nasceu, né, com a síndrome da Genin. Tudo quanto é coisa ruim, tudo quanto é pedra e outras porcarias, ela acredita que tem que ser jogado nela, que nasceu para ser ali esse lixo. Como é que Deus vai abençoar? Como é que essa pessoa vai viver a bênção de Deus para sempre, tendo essas besteiras no coração e ainda falando ainda, o pior, se falasse numa oração diante de Deus ali, Deus até resolve e abençoa a pessoa, mas não, fica assim falando no solto, ao léu, achando que não tem efeito. Aí ele conclui dizendo aqui, ó, além de você descobrir o que está no livro, olha o que você tem que fazer, versículo 8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então veja, a pessoa tem que descobrir o que está escrito a respeito dela no livro, e além disso, ela tem que ter deleite. A palavra deleite aqui quer dizer prazer, satisfação em fazer a vontade dele e não a sua. Se entrar numa de coitadinho de mim, não aguento mais, só acontece comigo, não dá certo. E aí ele continua, versículo 9, preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, ou seja, falava sempre da graça. Senhor, tu o sabes. Em outras palavras, Jesus dizendo, eu preguei para onde quer que o Senhor me mandou, em toda a congregação. Ele conclui, não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. 4 características de quem tem graça nos lábios. Ele prega, primeiro ele diz, fidelidade e salvação. Fidelidade é você colocar na cabeça da pessoa que Deus é fiel a ela, Deus é fiel ao que escreveu, Deus vai cumprir. E não propriamente colocar uma pedra de tropeço, mas continuar crendo, confessando. Tem que se pregar. Pregar quer dizer insistir. Aquilo tem que fixar. Alguém disse que pode se comparar ao prego que se fixa na parede. Aquilo tem que entrar na pessoa. E aqui diz que esse homem de Deus que representa Jesus, Davi, e cabe a nós também, diz claramente, apregoei ou preguei a tua fidelidade e a tua salvação. E não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Então as pessoas precisam ser tocadas por essas 4 características que Deus tem. Primeiro, elas têm que entender que Deus é fiel, fiel ao que escreveu, fiel ao que falou que vai fazer. Além disso, Ele é um Deus que salva, não um Deus que destrói, que arrebenta, mas um Deus que salva. Além disso, a terceira coisa, as pessoas têm que saber que Deus é benigno,
que a benignidade dele não tem fim, ela não acaba nunca. Ele está sempre disposto a fazer algo bom para aquela pessoa, ser benigno com a pessoa. E por último, diz, a tua verdade. Ou seja, temos que insistir e deixar bem claro para a pessoa que o que a Bíblia diz é a verdade. O que ela acha, a opinião dela, a criação dela, o que ela aprendeu, o que ela pensa, tudo lixo. O que vale é o que está escrito. A tua palavra é a verdade. Acabou. E quem tem esse fervor dentro de si, ele tem essa característica, ele torna-se diante de Deus mais formoso entre os filhos dos homens. Ele torna-se aquela pessoa de boa aparência, aquela pessoa que Deus quer perto, aquela pessoa quem Deus quer usar. E tanto usa que abençoa esse varão ou varoa que seja com a bênção, que é uma bênção para sempre. A pessoa então se estabelece na vida, ela passa a ser estabelecida. Isso quer dizer que ela entendeu, que ela nasceu para apregoar essas 4 coisas: a fidelidade, a salvação, a benignidade e a verdade de Deus. É isso que eu tenho que entender. Ou seja, em todas as escrituras, quando eu estiver lendo, eu tenho que ler nessas escrituras essas 4 características. Eu tenho que perceber naquilo que eu estou lendo a fidelidade de Deus. Eu tenho que perceber a salvação de Deus. Eu tenho que perceber a benignidade dele. E tenho que perceber a verdade dele. Se não for assim, querido, eu não vou ter um coração óbvio, aliás, aproveitável, como você cantou. Dá-me um coração igual ao seu. Um dia eu estava falando isso com um pastor, falei, interessante, né? A maior parte de nós pastores, como também os membros, crê naquela passagem que diz, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, maior do que essas farão, porque eu vou para o Pai. E aí a gente quer fazer as mesmas obras, expulsar os demônios, curar os enfermos e tal, que foi o que Jesus fez. Mas dá uma procurada e vê se você encontra um que diz assim, eu queria ter um coração igual, aliás, eu queria no coração ser igual a Jesus para perdoar. Eu queria ter a misericórdia que Jesus tem. Eu queria ter a benignidade que Jesus teve. Eu queria ser como Jesus em obediência ao Pai, custe o que custar, até a própria vida. Dá uma procurada por aí, pesquisa, depois você me fala, se encontrar um. Se encontrar, nós vamos fazer uma festa, vamos colocar ele até num pedestal, porque é difícil você encontrar esse tipo de pessoa. Porque para a pessoa ser abençoada é ter resultados. Ela não está disposta a querer mudar, a querer perdoar, a querer dar outra face, bater uma face, ela quer socar a cara do outro, vai virar a cara de novo, só algum trouxa e tal. Essa é a regra do evangelho que hoje muito se vê dentro das igrejas. Não tem aquele evangelho de Jesus. Se alguém te obrigar, não vai sequer dizer não. Se alguém te obrigar em uma milha, vá 2. Se quiserem tomar a sua túnica, dê a capa também. Não resistais ao mal. Se ferir-lhe a face direita, ofereça-lhe a outra. Hoje, é ruim, hein? É isso que tem trazido tantas situações ruins dentro da igreja. E aí a gente perde a essência. Sabe que a essência é a comunhão. Para a gente finalizar, João capítulo 8, versículo 29. João capítulo 8. Versículo 29, aqui Jesus dá uma receita, e aí vai de cada um ouvir e querer obedecer. João 8, 29, ele diz aqui claramente o seguinte, ele diz assim, ele diz, versículo 29, e aquele que me enviou está, não esteve e nem estará, está comigo, o Pai não tem me deixado só, porque eu sou filho dele, não é isso? Porque eu oro muito, não é? Porque eu brilho no escuro. Por que ele não deixava ele só? Porque eu, o quê? Faço sempre? É assim, querido. Quer manter comunhão plena com Deus, quer fazer o que quer? Quer falar o que quiser? Está nervosinho? Está chateadinho? Por isso que a comunhão é cortada constantemente. Parece que Deus nem é Deus de tanta graça, parece que nem é tão bom como diz. Mas por quê? Porque a maldade entra em ação, a gente prefere falar o que pensa. A gente prefere agir ali, matar a unha. Foi mal comigo, eu vou ser mal também. Sou trouxa. E aí não entendemos. Por que na hora da oração o mover não vem? Por que a unção, né, não desce como Shekinah lá no templo de Salomão? Por que a glória não se manifesta? Porque Deus não vê em nós formosura.
O mais formoso dentre os homens é aquele cujos lábios tem a graça. A graça se divide nessas 4 coisas. Graça quer dizer fidelidade, salvação, quer dizer benignidade e quer dizer a verdade de Deus. É a graça, o favor através desses atributos de Deus. Então Jesus deixa aqui. O Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada, né? De vez em quando não, sempre. Olha o que mais ele diz. João também, capítulo, agora o 15, versículo 13, 10. João 15, versículo 10. Podemos ler do 9. Ele diz assim, como o Pai me amou, ou seja, da mesma maneira, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Veja, é o mesmo tipo de amor. Aí ele conclui, permanecei no meu amor. Lá ele diz, e o Senhor o abençoou para sempre. Que é bênção maior do que você permanecer no amor de Deus, no cuidado dele, no carinho dele por você, na manifestação direta dele na sua vida. Aí ele continua dizendo, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então como é que eu vou ter o amor de Deus atuante na minha vida? Quando eu guardo e permaneço nos mandamentos dele. A mesma regra que Deus deu para Jesus, ele deu para mim. Ele disse a Jesus, Jesus, você quer continuar sempre no meu amor? Você quer continuar com a minha presença sempre atuando na sua vida? Segredo, sempre faço o que me agrada. Não vem com historinha que te ofenderam, te machucaram e que tal. Não, tem que ser o que me agrada. E se me agradar te moer lá na cruz, então vai para a cruz. Se me agradar te ofender, então fica lá, seja ofendido, fica quietinho e dá glória a Deus. Se você fizer o que me agrada, tudo certo. O meu amor vai estar operante em você. Eu nunca, jamais vou permitir que você perca um segundo sequer consciência da minha presença. Mas se fizer sempre, né, de vez em quando não, sempre o que me agrada. E aqui ele diz que a regra é a mesma. Do mesmo modo que Jesus foi amado por Deus, ele propôs a amar os discípulos. A regra era a mesma. E ele fala para os discípulos, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor do Pai, assim também vós guardai os meus mandamentos e permanecereis no meu amor. Aí você diz, pastor, mas é complicado, porque, poxa vida, quem pode obedecer, quem pode fazer isso? É simples. O que ele quis dizer? Vamos dizer que seja o caso, né? Vamos usar um exemplo bem básico para você entender. Se você chegar para uma criança que não tem muita compreensão, mas entende um pouco, e aí você proíbe ela mexer numa tomada elétrica, por exemplo. E aí então, ela passa por cima do seu mandamento e põe a mãozinha lá e toma um choque. O que levou ela a tomar aquele choque? A desobediência ao mandamento que ele foi fazer. Mas aí você acha que tem que ser do seu jeito. Não, eu não perdoo. Não, esse negócio de 70 vezes 7, você é o trouxa da história, é ruim, hein? É uma vez só e é lá. Tá bom, fica aí do seu jeito. Porém, a presença de Deus, constante, sem chance. A bênção que reina sobre a sua vida constantemente, sem chance. Por quê? Porque você não quer obedecer. Não é Deus que não quer te abençoar. E aí nessa hora, não peque mais ainda não, exaltando o diabo. Não, pastor, você sabe que o Satanás fica furioso. O diabo não tem nada a ver com isso. O diabo é um derrotado, já perdeu a batalha. O diabo se interessa para quem obedece a ele. Sabia? Se você é um crente, né, num bom sentido, se aqui existe essa palavra, você é um crente rebelde ao diabo. Você é obediente a Deus, mas contra o diabo você é rebelde. Você não obedece de jeito nenhum. Eu não quero nem saber de você, filho. Você passa do lado da rua e corre para o outro. A quem chama a atenção do diabo? Aquele que talvez seja como a Eva era antes de comer o fruto. Ou seja, de vez em quando ela devia dar uma olhadinha para aquele fruto. Quem sabe várias foram as vezes em que o Satanás lá, a serpente, viu ela dando uma namoradinha naquela fruta. Pessoa que não tem compromisso com o mal e não quer nem saber, se acontecer de vir um pensamento, um olhar, está barrado, em nome de Jesus, acabou. Ele não fica fletando com o capeta. Então o diabo dá atenção para quem dá atenção para ele.
O diabo engana quem dá atenção para ele. Quem já dá na lata logo, ele não quer nem ouvir falar o nome dessa pessoa. Tanto é que diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir e ele fugirá. A palavra fugir ali é correr desesperado. O diabo sai correndo desesperado quando você toma coragem e diz: olha, eu estou decidido, vou obedecer a Deus até o fim. E Jesus foi obediente até a morte, em morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Na segunda-feira eu falei sobre o bom nome. Você tem um bom nome no inferno, será? Ah, como assim, pastor? Tiver lá a reuniãozinha do capeta, ó, vamos destruir o fulano. Ih, fulano? Vixe, de jeito nenhum, olha lá, ó, quebrou aquele outro, não chega nem perto. Ou quando cita o nome seu lá no inferno, ele até faz festa. Lá é facinho, é só cutucar aqui que ela fala isso. É só fazer assim que ele faz daquele jeito. Facinho, que lá é servo fiel. Qual é a moral que você tem no inferno? E não pense você que isso não vale, porque no livro de Atos, capítulo 19, conta dos filhos de Cefa. E o capeta, quando eles quiseram expulsar o demônio então disse assim: olha, eles conjuram em nome de Jesus a quem Paulo prega. O capeta olhou para o camarada lá, eram 7. 2 vacilão ficou, tomaram couro, perderam até a roupa, saíram feridos e pelados correndo. Mas a Bíblia diz que o Satanás olhou e disse assim: ó, conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, e vós quem sois? E ó, partiu para cima e quebrou eles. Você acha que aquilo está à toa na Bíblia? Aquilo está para mostrar para mim e para você que o diabo sabe quem você é, tanto de bom como de ruim. Ele sabe quem eu sou, de bom e de ruim. E é por isso que você tem que fazer uma escolha de ter um bom nome. O bom nome, no caso lá no inferno, é aquele que destrói, que arrebenta as obras dele. E quando cita o seu nome, fala: ih, aquele lá já era, hein? Se ele vê a gente, acabou. E pode ser o contrário também. Ah, não, isso aí é nosso, tranquilinho. Só jogar uma mulher assim, fazer uma palavra assim, um sentimento assim, a gente domina facinho. Qual é o teu nome no inferno? E no céu também temos que ter nome. Viu o que Jesus falou? Deus falou para o Satanás: de onde vem? De rodear e passear pela terra. Que bom. E aí, já aproveitando que você estava rodeando lá, fuxicando a vida dos outros, se eu te perguntar: viu meu servo Jó? Homem temente, íntegro, que desvia-se do mal. Deus falando das qualidades de Jó. Aonde? No céu. E lá, inclusive, tinha até o Satanás de intruso lá, e os anjos todos ouvindo o conceito que Jó tinha lá no céu. Então, tudo é uma escolha, querido. Se você escolher ler o livro e entender que o livro está escrito a respeito da sua vida e ter prazer em fazer aquilo que Deus quer que você faça, essas palavras vão ferver dentro de você e você vai ter palavras de graça. Você vai falar do amor, da fidelidade, você vai falar da benignidade, vai falar da salvação e da verdade de Deus. Consequentemente, Deus vai garantir para você que você seja abençoado sempre, porque ninguém pode dar o que não tem. Como é que você vai dar bênção toda vez, ou qualquer pessoa, se você não tem? De vez em quando você perde a sua. De vez em quando você até esquece que Deus existe. Como é que você vai ser útil na mão de Deus? Por isso, para Deus é tão vantajoso a pessoa se firmar, tomar uma iniciativa na vida, falar: agora eu vou ser assim, ninguém me segura. A qualquer momento Deus sabe que pode contar com aquela pessoa. Levanta ela de madrugada para orar, incita ela aí, ou inspira ela a ir na casa de alguém, falar de Jesus, catar um telefone, ligar, mandar um recado. A pessoa é pau para toda obra. Mas por quê? Porque ela está decidida a fazer sempre o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é você sempre falar da sua fidelidade, da sua benignidade, da sua salvação e da sua verdade. Sempre. Não guarda no seu coração, não vê que o Salmo 40 ele diz: não escondi na congregação, tua lei está dentro do meu coração. E eu preguei a sua fidelidade, preguei a sua salvação, preguei a sua
benignidade e a sua verdade. Essa é a regra, e assim tem que ser dentro de casa, em onde quer que a gente esteja. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus nós cremos que assim queremos ser, como assim está escrito, mais formoso entre os homens, ou entre os filhos dos homens. É aquela pessoa que tem formosura na aparência espiritual, é aquela pessoa que verdadeiramente faz sempre o melhor para o Senhor, é aquela pessoa que sabe que o Senhor está com ela, ela pode confiar, ela acredita, faz oração sabendo que o Senhor vai ouvi-la, porque afinal de contas no coração dela está o propósito de te agradar, e se te agradar é puxar a orelha de alguém, ela faz. Se te agradar é dar um gelo em alguém, de repente ela faz. Se te agradar é falar alguma coisa, ela o faz. Então, assim como Jesus andou por toda parte, fazendo bem a todos e curando todos os oprimidos do diabo, eis aqui a mim e a todos que comigo oram nesta hora, para que sejamos semelhantes ao Senhor, mas semelhante ao Senhor na natureza, falando do seu amor, da sua fidelidade, benignidade, da sua salvação e da sua verdade, a ponto que ninguém possa negar esses atributos do Senhor. E aí, Deus, a graça se derramará na nossa família, a graça se derramará, meu Pai, onde quer que nós estivermos. Então, Pai, faz o coração deste homem, dessa mulher ferver de palavras boas, e que os lábios dela se encham de graça, e isso para a tua glória, em o nome de Jesus, amém. Daqui a pouco a gente manda o mal sair, que esse é um detalhe. O principal é obedecer a Deus. Quando se obedece a Deus, o diabo já quer logo correr da sua vida. Então, expulsar o demônio é relativo no que se diz respeito ao seu nível de obediência a Deus. Deixa eu aproveitar e falar aqui para o pessoal de casa, aí a gente faz uma oração mais tranquila. Aqui, você que é fiel no seu dízimo, na sua oferta, eu tenho aqui nas mãos aquele envelope de dízimo que você já conhece. Atrás aqui tem as contas da igreja e tem também o meu WhatsApp, também da minha auxiliar. E você pode, então, você que é fiel, quer continuar sendo fiel, seja estando vindo na igreja ou não, se você preferir os meios eletrônicos, que você se utilize dele e seja fiel, porque os fiéis é que são abençoados. O Provérbios 28, capítulo, versículo 19, diz que os homens fiéis são acumulados de bênção, mas aquele que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, queira sempre ter essa característica. Já preguei aqui no Salmo 101, onde diz o versículo 6, os olhos do Senhor passarão por toda a terra, os meus olhos passam por toda a terra, procurando os fiéis da terra, para que possam andar comigo, e os que são retos, esse me servirão. Então você tem que servir a Deus de forma reta e fiel. Fiel é aquela pessoa digna de confiança, e reto é aquele que não se desvia. Então seja fiel você no seu dízimo, na sua oferta. Esse mês estamos aí na grande expectativa do dia 19, vamos fazer, aliás, domingo que vem, Santa Ceia do Senhor, e você não pode ficar de fora. Venha participar, sentar-se à mesa e comer do corpo e do sangue. Última Santa Ceia do ano, vai ser uma grande bênção, e a oração que vamos fazer também pela casa própria, a última desse ano, e você então pode participar. Depois vem dia 19, homenagem do Natal, e depois dia 31, a nossa grande vigília, que tem sido aí já a grande expectativa no coração. Então você de casa, fique na paz, que Deus te abençoe, continue firme, esteja conosco, que Deus vai te abençoar rica e abundantemente em nome de Jesus.